Olá, muito bem-vindo. Mais uma vez agradeço a sua audiência aqui no Vamos Conversar. Diretamente do estúdio Jornalista Mauro Nóbrega, nós temos um retorno de um dos que foram candidatos a prefeito e vice-prefeito em Porto Feliz em outubro último. Hoje, Dr. Marcelo Pacheco da Cunha, que foi candidato a vice-prefeito do seu irmão José Geraldo Pacheco da Cunha Filho, o Gerão. E nós vamos explorá-lo um pouco mais. A gente volta depois da abertura. Marcelo, muito obrigado por você retornar ao Vamos Conversar. Muito obrigado mesmo de você despender um tempo e vir aqui conversar com a gente novamente. Boa noite, obrigado pelo convite novamente, né? Estive aqui há quase um ano atrás, né? Foi muito gratificante para mim, até falava com vocês aí antes, né? Realmente foi um divisor de águas aquela entrevista nossa aqui, muita gente me parando na rua, me mandando mensagens, né? Pelo aquilo que a gente tinha falado na entrevista, né? Estou muito feliz de voltar aqui e ver você novamente, né? Seu filho, estou à disposição aí. Muito obrigado. Marcelo, você é formado há quanto tempo? Tenho 35 anos de formado como médico. 35 anos. Eu encontrei um porto-felicense outro dia, o Roberto Moraes Júnior, que é um cardiologista que não clinica e que ministra cursos para médicos. E ele estava me dizendo, foi um absurdo, novos cursos de medicina e novos médicos, mas que não estão atendendo ao protocolo inicial da medicina. O que você acha? Para você ter uma ideia, agora recentemente até saiu uma entrevista sobre isso, que nós éramos o segundo colocado em faculdades de medicina no mundo, só perdimos para a Índia. E agora nós conseguimos ultrapassar a Índia como faculdades de medicina. Nós temos aqui no Brasil hoje, para você ter uma ideia, 420 escolas de medicina, né? E tem protocolados no Ministério da Saúde mais 70 faculdades para serem abertas aí até o final do governo do presidente Lula, né? A gente acha, com modéstia à parte, que a ideia não é essa, não deve ser dessa forma, né? Eu sempre falo para o meu filho também, que está fazendo a faculdade de medicina, né, e estuda numa universidade pública, por que não se aumentam as vagas, por exemplo, de especialidades nessas universidades públicas, já que fazem um trabalho fantástico de formação dos profissionais? Por que você prefere abrir faculdades de medicina sem uma estrutura básica? Por exemplo, nós temos hoje, se você pegar quase mais de 60% das faculdades de medicina, hoje não tem hospitais, né? Eles não têm hospitais próprios. Como é que você vai aprender hoje, então? Né? Antigamente, quando a gente estudava, você ia lá, dissecava o cadáver, né? Praticava, sabia tudo, né? Tinha professores ótimos, né? Hoje em dia, eu acho que banalizou muito aí a medicina, e você vê a cada dia que passa que a formação dos médicos, eles são completamente defasados, porque metade desses, mais de 50%, 60% dos alunos que saem da faculdade não conseguem ingressar na residência médica, né? E onde que você vai aprender realmente a medicina? Você aprende muito na faculdade, mas depois na especialização, por exemplo, você acaba realmente colocando a mão na massa, se especializando, né? E a medicina hoje está cada vez mais subespecializada, né? Se você tem um trauma no braço, por exemplo, hoje, esse trauma pegou na sua mão, encaminham você para o médico que faz cirurgia de mão, né? Se você pega o ombro, você vai, cardiologista também, como nosso amigo Biso lá, é a mesma forma, né? Então, a gente vê que a coisa está indo cada vez mais piorando, e a gente... Recentemente, ainda quando eu trabalhava no hospital, para você ter uma ideia, foi um menino que estava dando plantão lá no pronto-socorro, foi auxiliar numa cesárea lá, e ele entrou e não lavou a mão, ele entrou já para querer, quer dizer, ele não tinha o menor senso daquilo que deveria ser feito, né? Acabou não aprendendo, né? E passam nos estágios sem ter uma formação adequada, com professores adequados, que aquele pessoal que queria realmente ensinar, esse pessoal está tudo morrendo já, infelizmente. Verdade. Né? Tá ficando velho tudo, né? Então,
cada vez a gente tem visto uma piora e eu acho que a abertura das faculdades de forma indiscriminada não vai resolver o nosso problema. Temos várias profissões aqui no Estado, como advogado, como psicólogo, né? Um monte de gente aí procurando emprego, querendo trabalhar e não consegue acesso a isso. Mas eu acho que é um problema insolúvel. Acho que nós não vamos conseguir nesses próximos anos aí resolver isso aí, porque a gente tem visto, como estava falando para você aqui, que o mundo mudou muito, né? As coisas que estão acontecendo no dia a dia da vida da gente aí viramos um país que não tem estrutura nenhuma, que não tem vocação para nada. Não tem ordem. Não tem ordem, né? O Supremo decide tudo, não tem mais Câmara de Deputados, né? Os senadores não apitam mais nada, né? O presidente não apita nada, quem decide é o Supremo, né? Até um adendo interessante nisso, há uns 8 anos atrás, lá quando eu tive com o capitão Derrite, o nosso secretário de segurança, né? Foi um dos questionamentos que eu fiz com ele, né? Falei, Derrite, por que vocês não conseguem mudar as leis lá em Brasília, né? Que tem tanta coisa que precisa ser mudada para melhorar o país, tudo. Ele falou assim, Marcelo, nós só vamos conseguir mudar alguma coisa, depois que a gente conseguir eleger 3 presidentes com a mesma cabeça, né? Mas por quê? Daí ele falou assim para mim, ele falou, porque o presidente eleito, ele depois de 2 anos, ele indica um ministro do Supremo, mais 2 anos ele indica outro. Então, com 2 mandatos, ele indica 4. No 3º mandato, ele indica mais 2. 6, ele ganha o Congresso, o Supremo, entendeu? E aquilo ficou na minha cabeça, rapaz, né? Durante um tempo, aquilo ficou na minha cabeça, né? E aí, passando o tempo aí, nesses 8 anos que ele falou aquilo, realmente é a realidade prática que nós estamos vendo hoje, né? Quem decide o que acontece no país é meia dúzia de cabeças lá que foram eleitos realmente pelos mandatos dos petistas, né? Acabam legislando e julgando. Exato, em causa própria. Né? Então, mas voltando a esse número espantoso de cursos de medicina, eu, na minha opinião, acredito que seja só financeiro. Porque não existe outro motivo para abrir tanto curso assim e ser reconhecido, né? É muito dinheiro, Marcelo. Um curso de medicina hoje não é barato, nunca foi. Virou um negócio. Hoje a faculdade é R$15 mil por mês, né? Se você põe 100 alunos, quanto que dá isso? Exatamente. Né? Vezes 6, que são 6 anos seguidos, é uma fortuna, né? Mas eu acho que, por exemplo, o governo, a política do governo é essa, nós vamos colocar mais médicos para serem atendidos lá no Belém, no Pará, naquelas cidades vizinhas, no Acre, que não tem médico, mas a grande maioria não vai. Quem se forma hoje quer ficar nos grandes centros, entendeu? Então, você teria que criar, por exemplo, alternativas para dar condições desse médico recém-formado ir lá para trabalhar nesses locais. Como é que dá para fazer isso aí? Como que dá para fazer? Dá para fazer com esteto só e com aparelho de pressão? Não dá. Você tem que montar a estrutura lá. Monta uma estrutura adequada para o cara com laboratório, com aparelhagem, com ultrassom, pelo menos um raio-x, uma tomografia. Aqueles médicos clínicos gerais que tinham lá antigamente, como o meu avô, aquele pessoal lá, conseguia fazer uma medicina clara, né? Sem tanto exame. Não, sem tanto exame. Ninguém põe mais a mão. Eu vejo no consultório lá os pacientes que eu atendo, é incrível, né? E já passou, porque agora eu estou ficando velho também, né? Então, só vai gente que já passou por um monte de médico lá que não consegue resolver, daí vai tentar mais uma alternativa para se tentar se curar. E eu vejo lá que a maioria dos médicos que passaram, eles não examinaram os pacientes, né? Eles não conseguem fazer o diagnóstico. Eles não sabem entrevistar também, né, o paciente. É tudo muito... Você já vai falando, já vai digitando, né? Paciente, ele quer ser ouvido, né? A maioria das vezes, para você ter uma ideia, 60%, 70% dos casos, o problema não é nem a doença do cara, ele precisa ser ouvido, alguém tem que acolher, né? Alguém tem que acolher o paciente para tentar, e dentro desse contexto você vai fazendo a sua anamnese e tenta chegar numa conclusão daquilo que o paciente tem, né? Mas é triste falar isso daí para mim que teve uma formação, tento embutir isso na cabeça do meu filho, né? Mais novo, e vai ter uma boa formação porque está numa boa faculdade, né? Mas a ideia é
como é que vai ficar na frente, daqui uns anos lá na frente, daqui 10, 15, 20 anos, né? É o jaleco branco e estetoscópio no pescoço e pronto. Exato. Ontem até o meu outro filho estava em casa, ele acabou fazendo uma festa de aniversário dele com os amigos, veio uns amigos de São Paulo, e tinha uma menina lá que tinha passado na faculdade de medicina, agora, uns dias anteriores, que agora montou uma faculdade de medicina no Sírio-Libanês, né, no Hospital Sírio-Libanês. O Sírio montou a faculdade, primeira turma agora, e a menina já ingressou na faculdade, né? Até estava comentando, falei, você vai ter uma boa formação, porque você está dentro de um hospital de ponta, onde tem tudo do bom e do melhor, né? Você vai ter professores que vão estar atualizados. Se não aprender aqui, não aprende em lugar nenhum. Vai aprender, então vai pagar caro lá, né? Mas aí vai ter uma boa formação, né? Então vai se regionalizar muito essas instituições aí, né? E o governo tem que tomar uma medida, por exemplo, de apertar essas faculdades aí, né? Porque não é possível o cara ficar pondo dinheiro no bolso e esses profissionais saírem aí para o mercado tentando fazer o tratamento. Você pode ser uma vítima, eu, ele, todo mundo, né? Sim. Uma vez um amigo meu chegou que o filho dele capotou o carro na estrada. Daí o filho pegou o telefone e ligou. Pai, eu capotei o carro na estrada aqui, tá tudo bem comigo. O pai falou, tá tudo bem com você? Tá, pode ficar tranquilo. O pessoal do SAMU está me levando para o hospital, eu estou indo para o hospital porque é protocolo deles aqui. Daí pegou e levou. Daí o pai saiu e foi lá. Andou 2 horas de viagem para ir ver o filho, né? Chegou lá, o moleque estava morto, tinha morrido. Mas como morreu? Ele falou comigo, né? Daí fomos fazer a investigação, o moleque tinha tido um trauma no tórax, né? Fez uma perfuração, uma costela quebrou, entrou dentro do pulmão dele, fez um hemotórax, né, que começou a sangrar dentro do pulmão, não foi feito o diagnóstico clínico no momento exato, aquilo era para você fazer um dreno, coloca um dreno, você tira o sangue, você salva a vida do indivíduo, né, mas passou batido e infelizmente ele morreu, o menino morreu. Sem falar, sem citar nomes, em Porto Feliz você já viu muita coisa errada acontecer no atendimento? A gente vê isso no dia a dia, né? A gente tenta, mas a cada dia que passa você acaba vendo mais coisas, né? Você vê que está cada vez sendo mais reticentes as coisas, né? Mas as coisas graves, assim, normalmente acontecem em hospital, né? Momento cirúrgico, né? Aquele desespero, né? Já vi muita coisa acontecer, né? Que poderia ter sido evitada. Sim, várias vezes, né? Sempre tenta fazer o melhor, né? Mas às vezes as pessoas querem dar uma de herói, né? Querem fazer coisas, por exemplo, que não deve ser feitas. Quer que eu dê um exemplo para você? Por exemplo, nós estamos fazendo aqui em Porto Feliz, na Santa Casa, cirurgia oncológica, né? Então, você acha que aqui nós temos condição de fazer cirurgia oncológica, né? Você pegar um médico oncologista, por exemplo, um cirurgião oncológico, trazer aqui e fazer cirurgia oncológica aqui dentro da Santa Casa de Porto Feliz, disponibilizar, por exemplo, medicações quimioterápicas para você fazer num paciente de Porto Feliz, isso não é brincadeira, né? Você quer, por exemplo, quando as pacientes aqui de Porto Feliz eram encaminhadas para o Hospital de Jaú, lá na Amaral de Carvalho, se você tinha um tumor de cabeça e pescoço, quem ia operar você era um cirurgião, especialista em cabeça e pescoço. Se você tem um câncer de mama, quem ia operar você é um mastologista. Se você tem um tumor de intestino, quem te opera é um gastro, especialista com uma vivência muito grande, né? Com residência, título de especialista, com uma bagagem larga de um hospital que vive e faz isso há mais de 100 anos, né? Então, quando você tem um problema de saúde grave, você tem que procurar um local adequado para você fazer o tratamento. Não falar que está fazendo algum tratamento e depois, porque isso ceifa a vida das pessoas, né? Se você ter uma noção, se você fizer um tratamento hoje pelo convênio, um câncer de convênio, e pelo SUS, de forma adequada, num local especializado para isso, você, pelo SUS, vai morrer 10 anos antes daquele paciente que fez o tratamento pelo câncer. Por quê? Porque as drogas são muito melhores, né? Elas são mais eficazes. Pelo convênio. Pelo convênio, né? O SUS é muito bom em algumas coisas no nosso Brasil, né? Mas uma das coisas que ainda deixa muito a desejar é o tratamento oncológico dessas pacientes. Mas né? Esses médicos que tratam no SUS,
eles também tratam pelo convênio. Então não são os mesmos médicos, ou a maioria? As drogas são diferentes, entendeu? Então, o material disponibilizado é outro. Disponibilizado. O problema não é você operar o paciente, depois você resolver o problema. Qual medicação é mais adequada? Qual a medicação é mais moderna para você tratar? Qual tem uma ação melhor? O que saiu ontem lá nos Estados Unidos que tem evidência científica com resultados práticos que são melhores para esse tipo de câncer que você tem? É assim, entendeu? Nós não temos isso, né? Então, a gente cai naquela conta boba, né, de que o que nós precisamos fazer numa cidade como Porto Feliz, né? Hoje, para você ter uma ideia, o cara foi lá no consultório e falou para mim, doutor, eu preciso dessa medicação aqui, que é uma medicação de alto custo, uma medicação que chama Bastarel, que é para insuficiência cardíaca, paciente que teve isquemia do miocárdio, que precisa tomar aquilo, senão ele não consegue o coração bombear o sangue, vai ter uma nova isquemia. E ele está 2 meses sem tomar o remédio porque a Secretaria de Saúde não consegue comprar o remédio, não dá para ele. Eu falei para ele, isso aí é de alto custo, você já entrou com o juiz? Já entrei no juiz, está lá, mas eu vou lá na Secretaria de Saúde e não tenho a medicação. Então é uma inversão de valores, entendeu? Se não tem um remédio que vai evitar que o cara tenha um infarte, né, como é que eu vou querer tratar o indivíduo de uma outra forma com uma medicação muito mais cara, né? Cada quimioterápico desse que você vai custa 10, 12, 15 mil reais, né? Então, nós não temos um investimento básico na saúde primária, que é o importante, que é o meu conceito de medicina, entendeu? Sim. Primária e secundária. Vamos ajeitar a casa, vamos colocar os médicos nos postos de saúde, né? Vamos fazer aquilo que eu falei para você lá, a medicina através da internet, né? As consultas, mas com especialistas. Nosso gargalo hoje é o especialista. Nós não temos endócrino, né? Nós não temos reumato, nós não temos cirurgião vascular, nós não temos neuro para atender as pessoas. Essas pessoas estão há 5, 10 anos esperando consulta pelo SUS. Então, não fazer no pronto-socorro isso, né? Fazer um atendimento online no pronto-socorro. Você não precisa vir mais no pronto-socorro aqui. Fortaleça os postos de saúde, coloque mais médico, faça essa artimanha dentro dos postos de saúde. Você vai desafogar o pronto-socorro e você vai ter qualidade de atendimento para as pessoas no serviço de urgência e emergência, que é isso que foi feito. É pronto atendimento, serviço de urgência e emergência. Tem que ir lá quem está grave, né? Quem está doente, quem está com risco de infarto. Esse indivíduo com insuficiência coronariana, com insuficiência cardíaca, tem que ser atendido, senão daqui a pouco esse cara vai entrar na consulta lá da consulta da internet, né? Ele vai entrar lá, ele vai achar que está resolvendo o problema dele, e ele não pode esperar isso, né? Então é assim... Então quer dizer que essa propaganda da Santa Casa local, oncologia, ortopedia, eu vejo nas redes sociais, isso é tudo um modo só simplesmente de dizer que nós fazemos e não fazemos. Você deve estar fazendo. Eu não estou lá quase um ano que eu não vou mais na Santa Casa. Sabe, né? Que jeito está fazendo? Estão fazendo, né? Agora, não tenho nada contra o profissional que está aí fazendo, nem sei quem que é, para você ter uma ideia, né? Eu não participo desse tipo de política, né? Isso daí está gastando dinheiro público nosso de uma forma inadequada. Tem que gastar o dinheiro comprando esse remédio para esse coitado que está com insuficiência cardíaca, para ele não infartar e para ele não morrer. Isso que tem que dar prioridade, né? Depois que tiver tudo certinho, funcionando de forma adequada, tudo direitinho, se você quiser fazer outras coisas, você vai fazer, mas primeiro faça as coisas de forma direita, faça o arroz com feijão, né? Não querendo mostrar uma coisa que não existe para outras pessoas, né? Isso aí é típico eleitoreiro, né? Quer mostrar, né? O funcionamento da inauguração do pronto-socorro foi exatamente aquilo, né? Fizeram a toque de caixa, o pronto-socorro, para ser inaugurado antes, 2 dias antes, que é até o dia que poderia, para mostrar para a população que estava construindo um pronto-socorro novo, sem alvará de bombeiro, sem um monte de coisa estruturada, sem comida que tinham que pegar na Santa Casa e levar para lá, sem laboratório, tudo. Tipo de política que eu não compactuo com esse tipo de coisa, entendeu? Não faz parte da minha rotina de vida isso, né? Então, eu não consigo fazer esse tipo de coisa. Você já me conhece, então não consigo. A gente fica angustiado com esse tipo de coisa, porque o funcionamento poderia ser bem melhor, né? Exemplo de você fazer concursos públicos e que os médicos ficassem aqui na cidade. Nós não temos médico concursado, nós temos acho que um médico concursado aqui em Porto Feliz trabalhando no posto de saúde.
Em Itu, na cidade vizinha, tem 78 médicos, né, com um plano de carreira, com desenvolvimento. Toda vez que faz concurso aqui, o gestor anterior, o que ele faz? Ele não chama o pessoal para funcionar, porque ele acha melhor contratar quem ele quer, né, não quem passou no concurso. É aquela empresa que fica à disposição do município para alugar um médico. Exatamente. Né? Eles pegam quem eles querem, que é da patota deles, né, e jogam. E a cidade não vai para frente, porque essa turma daqui a pouco vai todo mundo embora daí, né? Daqui a pouco sai, não tem identidade, não cria um vínculo com a cidade. Sim. Nós temos lá, que você falou, o Robertinho, por exemplo, que faz um trabalho fantástico como cardiologista, dá curso no Brasil inteiro. Nós, na época lá, 3 anos atrás, fomos lá conversar para ele capacitar os médicos do pronto-socorro no atendimento de urgência, emergência, na parte cardiológica. Não, os caras não deram nem bola, né? Não quer assim resolver. Não quer resolver. Eles querem trazer quem eles querem, né? Deles, né? E tem muita gente boa aqui, né? Não sou eu que estou falando. Não, sim, é verdade. Muita gente boa aqui da cidade que merece respeito, sim, porque não foi respeitado no momento certo, né? Todo mundo ajudou e depois, na hora do vamos ver, acabaram tudo tomando um pé na bunda, né? Mas é aquilo que eu realmente falei para você, eu não esperava outra coisa, né? De quem fazia a gestão do município. Então, é uma coisa que para mim eu já esperava isso, né? Marcelo, a diferença na eleição foi de 3%. Sim. O que me espantou foram os números de brancos e nulos, que chegou a 3.733. Sem as abstenções, tudo bem. Sim. É uma questão de a pessoa não estar na cidade, não quis ir votar por causa da idade, tudo bem. Mas brancos e nulos, se você sai de casa para votar, você vai lá perder seu voto, ou você não gosta dos candidatos, ou você simplesmente quer tumultuar e acaba votando em branco. Não está aí mais um pouco de... O que faltou para vocês nessa parte para levar esse pessoal que votou em branco e que votou nulo, viessem para vocês? Vou ser bem sincero com você, né? Você sabe toda a história lá, o que aconteceu, né? A nossa ideia é fazer uma campanha limpa. Dinheiro nós não tínhamos, né? E nós, a modéstia à parte aqui, a campanha que nós fizemos foi sensacional. E nós ganhamos a eleição. Se tivesse o que foi feito com a máquina administrativa da prefeitura em cima do candidato que ganhou a eleição, foi o maior absurdo que pode existir na história, né? Tanto que nós temos isso tudo documentado, né? Nós temos, como você bem sabe, uma ação de investigação da Justiça Eleitoral que deve estar para sair aí, figura como segredo de justiça, não dá para a gente falar nada, né? Mas foi um absurdo o que aconteceu nos últimos 4 meses antes da eleição, o que foi feito nos 2 dias antes da eleição, né? A captação dessas pessoas aí para votar. Então, não tinha como a gente fazer mais, porque a gente não tinha, fomos com a cara e com a coragem, né? Tivemos 12.500 votos, né? Histórico isso daí, né? Nunca ninguém teve tanto voto assim como nós tivemos, né, numa eleição. A não ser o candidato prefeito que foi reeleito, mas não tinha ninguém disputando junto com ele, né? Foi praticamente sozinho. Se tivesse alguém junto com ele, lá, por exemplo, eu disputando, não seria... Poderia ganhar, mas não teria tão fácil assim, com 90% de votação, né? Então, a captação desse pessoal aí, eu não sei o que nós fizemos de errado, né? Nós fizemos tudo, fizemos aquela caminhada foi fantástica, né? Que o pessoal tentou bloquear, entraram com ação na justiça, tentando fazer a gente não fazer a caminhada naquele dia no sábado, né? Fizemos tudo que tinha que ser feito, organizado, meia dúzia de cabeça lá, tentando contemporizar uma eleição numa cidade com quase 60 mil habitantes. Eu acho que fomos muito bem, viu? Muito bem. Claro, saímos orgulhosos do que nós conseguimos fazer e fortalecidos ainda, né? E não vamos parar por aí, não. Eu acredito. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, o Antônio Cássio foi eleito com 92% e lá vai pedra. Esse pessoal, essa porcentagem não foi vista no candidato dele.
Tanto é que foram Sim, 3%, sim, 42%, 43%. Porque, o que será que houve? Será que foi o candidato que não agradou o eleitorado, na sua opinião? Ou realmente houve uma ruptura? Bom, se não é mais o Antônio Cássio, para nós não serve. Não sei. É uma conjuntura interessante isso daí, né? Eu acho que a coisa foi muito forçada, né? Porque todo mundo sabia o que foi acordado durante a eleição, né? Mais ou menos que o Gera ia ser o candidato. Depois de 4 meses aí ele fez a opção pelo candidato dele, acabou mudando muito a cabeça das pessoas, né? E eu acho que a ideia básica é essa daí. O que a gente pode fazer, né? Vamos tocar o barco para frente, vamos tentar melhorar aí para uma próxima futura eleição, a gente vê o que nós vamos fazer. Qual é a sua avaliação da administração hoje? Avaliação hoje, me remeto assim ao Império Romano, a política do pão e do circo. Você é historiador, você sabe muito bem do que eu estou falando, né? É o retrato prático disso, né? O que está fazendo isso, das funções eleitoreiras do dia a dia, querendo agradar um, querendo agradar outro, tentando manipular aquelas pessoas que votaram para nós, né? Tentando trazer para o lado dele, né? Já pressuposto de que provavelmente possa ter uma nova eleição aí, mas no corrente ano. Então, é a política do pão e do circo. As coisas básicas que devem ser feitas, que nós precisamos criar uma cidade que, pensando no futuro dela daqui 30, 40 anos, Vadu, não se pensa nisso, entendeu? A estrutura continua do mesmo jeito. Você vê, eu vim aqui há 1 ano atrás falando a mesma coisa para você, né? O que nós temos na cidade, né? Conseguimos ainda perder o hospital da Unimed, né? Que estava praticamente tudo certo por briguinha política aí, né? Perdemos o hospital da Unimed que vai para Boituva, o hospital da Unimed, né? A semana passada eu vi lá na TV Tem falando que a padaria real vai para Boituva agora também, né? Que é um negócio, né? Nada vem para Porto Feliz, né? Um negócio impressionante, né? Então a gente fica à mercê. Nossa sorte aqui foi essa Fazenda Boa Vista e a Toyota, né? Que talvez alguém queira falar que foram eles que trouxeram aqui para Porto Feliz. Na realidade, todo mundo sabe que isso caiu no colo do prefeito, né? Porque na época, lá no começo, na primeira, eu ia lá no primeiro, segundo ano, ele falava, ele pegava a chave daqui, pode levar a chave, a prefeitura vai fechar, né? A prefeitura vai fechar. Vai acabar a cidade, não tem como. Daí caiu no colo a Fazenda Boa Vista, que foi no orçamento de 180 milhões, foi para 300, depois para 500, depois para 600, e hoje a cidade, com dinheiro em caixa, você consegue fazer um monte de coisa, né? E outra denegria muito a imagem dos ex-prefeitos também, né? Era uma coisa, os ex-prefeitos fizeram um trabalho brilhante aqui na cidade, né? E tem que ser reconhecido isso. Eles não tinham dinheiro. Metade do dinheiro, orçamento de 100 milhões, 50 milhões era para pagar funcionário público, não sobrava quase nada para investir em nada. Eu lembro que o orçamento anual era de 21 milhões. Então, 21 milhões. E hoje nós temos 600 milhões, em Boituva tem 350 milhões de orçamento, né? E você vê, Boituva está voando e nós estamos aqui, batendo perna ainda, né? Então tem que mudar a cara, alguém tem que sair de atrás do... O indivíduo lá ficou 8 anos atrás da mesa dele sentado, né? Só falando falei isso, tem que sair, tem que ir lá no posto de saúde, ver que hora, 6 horas da manhã que as pessoas estão sendo atendidas, né? Ir lá na empresa, ver o que está acontecendo, né? Tem que ver a realidade das coisas que estão acontecendo no município, melhorar a infraestrutura básica, dar vazão para essa cidade. A cidade está fechada, ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair da cidade, um comércio pífio, né? Não tem nada, o que você precisa aqui. Ia lá no restaurante, agora fechou outro restaurante que a gente gostava de ir lá sexta-feira à tarde, tomar um chopp, lá conversar com as pessoas, não tem mais, fechou, né? Então não tem, vai ficando cada vez mais angustiado. Falar em restaurante, muita gente me falou, poxa vida, o Marcelo foi no seu programa e falou que Porto Feliz não tem restaurante. Tem mais de 12 restaurantes, bons restaurantes aqui. Falei, pode ser que para o Marcelo não seja bom o restaurante. Eu não conheço, eu não saio muito de casa, né? Denegrindo a imagem de ninguém. Agora, a maioria das coisas aqui que você vai pedir é lanche e pizza. Né? Tem alguma coisa para você comer agora, se eu sair daqui, por exemplo? Não. Então,
É isso, você tem que ter opções para você, não é de segunda, de terça, de quinta, né? Eu acho que tem que melhorar muitas coisas ainda, né? Como tem que melhorar o hospital, como tem que melhorar as escolas, né? Como tem que melhorar a saúde básica das pessoas, né? Tem que ter uma mudança do conceito global e precisa ter mudança. Para isso acontecer, precisa ter mudança. Precisa ter gente disposta a sair de trás da mesa, né? Ir lá, como eu fui lá na época do Covid, eu todo dia ia no hospital atender os pacientes com Covid, correndo risco de vida, né? O ex-prefeito ficou lá atrás da salinha dele, quietinho, lá dentro do gabinete dele, não saiu uma vez para ir no hospital para fazer o atendimento. Se fosse eu faria, eu ia lá para atender, ajudar. Eu era o primeiro a ir lá e atender as pessoas lá no hospital. Foi? Não foi, né? Falar nisso, você não encontrou ainda com ele? Não, ainda não. Espero um dia encontrar com ele. Né? Bater um papo com ele, né? Marcelo, diga uma coisa, você seria candidato a prefeito? Agora, quem é o candidato é o meu irmão, o Gerão, né? Nós temos esse primórdio de tentar eleger o Gerão como prefeito de Porto Feliz. Depois que isso acontecer, se acontecer, nós vamos sentar e vamos ver o que nós vamos fazer. Né? Não passou pela sua cabeça que se você fosse o candidato a prefeito... Mas como eu falei para você da outra vez, então muita gente fala isso para mim, se você fosse, você ia ganhar, porque... O pessoal gosta do senhor, não sei o quê, blá. Eu falei, tudo bem, mas eu não ia roubar, né? Então, como eu falei para você, eu tenho um filho fazendo faculdade de medicina e outro fazendo faculdade de direito, que a faculdade de direito eu tenho que pagar, né? Só o valor é metade do que o prefeito ganha. Então, eu não tinha como abdicar da minha profissão para ficar dentro da prefeitura, para ganhar o salário do prefeito e prejudicar a minha vida e os meus filhos, né? Eu fui extremamente sensato e honesto com a população. Claro. Eu não ia roubar, nunca fiz isso na minha vida, então não dá. Agora não dá e acabou a história. Mas até acho que era o momento adequado para ganhar a eleição. Né? Muita gente fala, não, o senhor ganha a eleição, depois o senhor deixa o gelo. Não é assim as coisas, não. Né? Vamos fazer as coisas certas. É ele que tem vontade de ser prefeito, nós vamos apoiar ele até quando ele quiser. Se ele falar, não, eu não quero mais, mas nós vamos sentar e vamos ver o que nós vamos fazer. Né? Mas, a priori, a ideia é fortalecer o vínculo, que ele é uma pessoa que já tem mais de 40 anos na vida pública, já ajudou muita gente aí, que pouca gente sabe, né? Mas aí, por baixo do pano, ajudou muita gente, tem muita gente grata para ele, tanto que a votação foi extremamente preciosa nesse atual momento, né? Não, o que eu quero dizer... Mas as pessoas não reconhecem isso, né? Você acha? As pessoas do lado de lá não reconhecem, né? Mas tem muita gente que reconhece, né? Tem. Mas a possibilidade de o Marcelo Pacheco da Cunha ser candidato a prefeito não está descartada. Não. Até o momento em que os meus filhos estiverem estudando, meu filho está no 3º ano de faculdade de Direito, tem mais 2 anos, 5 agora, né? 5 anos. Depois eu vou ver, porque daí já está estabilizado, depois a gente vai ver o que pode. Vereador, nem pensar. Não, vereador eu não quero, já falei para você que o vereador ele não decide nada, é aquele lenga-lenga lá. Eu tive 1.500 votos, daí é o mesmo valor que o cara que teve 300 votos lá, é o mesmo, não adianta nada. Já passei por poucas e boas lá dentro da Câmara Municipal, né? E eu sou muito autêntico, falo as coisas, não sou muito de lero, vou e falo, né? Tem coisas engraçadas lá, por exemplo, uma vez depois que eu saí de presidente da Câmara, não sei se eu comentei com você da outra vez, mas fizeram uma reunião lá que queriam aumentar o número de vereadores, né? Daí me chamaram na sala lá, o que vocês querem? Não, doutor, nós estamos querendo aumentar de 11 para 13 o número de valores e subir o valor do subsídio aqui dos vereadores. Nós vivemos numa democracia. Vocês podem votar do jeito que vocês quiserem. Eu vou votar contra. Eu não acho que precisa de mais 2 vereadores aqui na cidade, né? Não, porque se o senhor não votar a favor, vai ficar ruim para nós. Eu vou votar com a minha consciência. Ninguém vai falar para mim o que eu devo votar sim ou não. Eu leio, vejo se isso aqui é pertinente. Se for, eu voto a favor, senão eu voto contra. É simples, fiquem à vontade. No fim, acabaram não colocando para votação, né? E depois que ganharam a eleição, fizeram aquela sem vergonhice lá, com perdão da palavra, né? De colocar um projeto na Câmara Municipal para aumentar os valores do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, né?
sem vergonhice aquilo lá, com o perdão da palavra, né? Num momento que não deveria ser feito, que não poderia ser feito, burlaram as regras lá da Câmara Municipal e acabaram aumentando o salário do prefeito, que ficou vergonhoso para a população, né? Para mim, por exemplo, né? Vergonhoso. Pô, tenha santa paciência, porque ganhou a eleição, agora o cara vai pedir um aumento, né? Consegue um aumento com os secretários. Não é por aí. É por isso que não dá certo. Então não dá para mim ser vereador, né? E compactar com um tipo de coisa. Porque daí eu voto a favor, os outros lá votam tudo a favor do prefeito, porque são tudo lá. Não tem opinião própria, a maioria, né? O que você vai votar hoje? Você tem que votar assim. Daí vai lá e vota, né? Não dá. Se vocês tivessem sido os vencedores da eleição, além da posse, logicamente, além do secretariado, o que vocês fariam em primeira instância em favor da população? Eu, como gosto muito da área da saúde, eu atuaria na área da saúde, né? Trazia mais projetos aqui para Porto Feliz, né? Ir atrás dos grandes empresários para dar uma mudança no conceito da cidade, trazer gente para cá. Nós temos aí esse pessoal da Fazenda Boa Vista que tem milhões e milhões e milhões de dinheiro. Traz esse pessoal para cá, faz uma captação com eles. O que vocês podem nos ajudar? Traz a autonomia que eles têm lá, por exemplo. O que vocês têm? Você trabalha com que? Mercado farmacêutico, por exemplo, tem um dono de várias empresas farmacêuticas aí dentro, né? E que não pode fazer uma parceria? Aqui, essa empresa que faz para coleta de sangue aqui na estrada de Itu, é uma empresa multinacional espetacular. Está aqui no nosso município e nós compramos de fora os materiais. Eles aqui fazem e mandam para o Brasil inteiro. E aqui nós não conseguimos ir lá conversar com eles, viu? Mas você acha que foi falta de vontade? Falta de vontade, falta de interesse, né? De resolver, de trazer a empresa mais próxima da gente, né? Se Desportivo Brasil, por exemplo, né? Traz esse pessoal mais para próximo de Porto Feliz, que tem uma tecnologia tudo chinês. Vamos aproveitar o que esse pessoal tem de bom, né? Tem que aproveitar as cabeças boas, aproveitar você, né? A sua cabeça, você é um cara inteligente, você é um dos poucos ainda que sobrevive aqui, né? Jornalista espetacular, né? Legal. Viveu a sua vida inteira, tem uma bagagem fantástica nisso. Que você não pode ser aproveitado dentro da prefeitura para fazer um trabalho lá de orientação para o pessoal, né? De divulgação dos conceitos da prefeitura? Médico daqui de Porto Feliz não consegue trabalhar aqui em Porto Feliz, dentro do hospital, precisa ir trabalhar em outro local, de fora. É uma inversão de valores, parece que aqui ninguém presta, né? Por que você acha que esses médicos que atendem nos postos, eles ficam uma semana, 15 dias e vão embora? Então, todos aqueles pacientes que chegaram já estão trocando de médico e não estão sabendo o que está acontecendo. Por que o problema você tem salário? Que dar condições para eles, né? O salário até deve ganhar 10, 12 mil reais por mês. Desde que o cara more aqui em Porto Feliz, é um bom salário, mas o cara vai para Sorocaba, outro mora em Itu, outro mora em Cabriúva. O cara vem todo dia para cá, depois de 42, 3 meses, o cara não vem mais, né? Ninguém aguenta esse tipo de coisa. Você tem que dar condições para o cara, né? O que você precisa? Precisa fazer um concurso público, né? Com metas de carreira para você ir crescendo dentro desse contexto, para você oferecer para essas pessoas alguma coisa que seja interessante para eles ficarem aqui na cidade e gostarem da cidade, né? Hoje você vê, por exemplo, como você falou, a maioria dos médicos que são contratados no posto de saúde são recém-formados, que acabaram de sair agora, né? Não tem onde trabalhar, põe num grupo de WhatsApp lá, quem quer dar plantão no pronto-socorro, né? Quem está disponível. E assim vem aqui, dá plantão e vai embora. Mas precisa ter gente com residência médica, com título de especialista, bem informado. Nós queremos uma medicina adequada, né? Recentemente eu estava ouvindo em São Paulo lá, com um dos amigos do meu filho, que o pessoal de São Paulo, para você ter uma ideia, está mudando para Vinhedo, né? Uhum. Tem vários condomínios lá. O pessoal de São Paulo que está mudando, eles estão parando de pagar plano de saúde porque o SUS lá em Vinhedo e aqui em Jaguariúna funciona de forma excelente, adequada. Tem fila de espera, você senta lá, um posto de saúde adequado, né? Cadeirinha na hora certa, tudo. Por que nós não conseguimos fazer aqui? Por quê? Porque
que não consegue fazer aqui? É a pergunta que eu faço para você. Eu acho que tem que ter alguém que tem que ir atrás, não achar que o que está sendo feito aqui está sendo certo, né? Que ninguém pode questionar, né? Que isso está errado, que aquilo está certo, que aquilo está errado, né? Precisa sair da cadeira, tirar o bumbum da cadeira, começar a ver outras coisas em outras cidades. Não só colocar na cabeça, por exemplo, que o kit Covid vai salvar o mundo, né? Tem gente ainda que está pensando isso, né? Que a azitromicina e a cloroquina funcionam realmente, né? Eu falei para você, nós somos motivo de chacota nas cidades vizinhas, né? Você vai lá, você é de Porto Feliz, lá que dava aquele kit Covid, falei, então tem meia dúzia de aloprado que pôs na cabeça que aquilo lá funcionava de forma adequada, que ia salvar a vida das pessoas, e deu no que deu, né? Nada como a ciência vindo atrás e mostrando realmente, foi um gasto de dinheiro público absurdo, né? Que talvez tenha sido até mais prejudicial para as pessoas do que realmente benefício, como a ciência mostrou. Uma vez eu falei assim, agora eu não vou mais participar disso, porque chegou no fundo do poço, né? Aí estavam fazendo inalação com a hidroxicloroquina nos pacientes, né? Falei, mas vocês vão matar as pessoas, né? Aí depois de uma semana pararam de fazer. Mas é isso aí, nós temos que ter a política pé no chão, né? Eu dou uma risada porque outro dia eu encontrei com o cara, o rapaz falou, doutor, o senhor lembra aquela vez lá no hospital? Eu falei, lembro, nós pegamos um negócio e jogamos fora, né? Você não fazer? Mas as vacinas também, eu tenho visto, principalmente dos cientistas norte-americanos, acusando todas as vacinas como maléficas. Como é que faz, então? As sequelas da vacina, das vacinas, né? Você vê, o organismo de cada ser humano é muito diferente de um para o outro. A resposta imunológica é muito diferente, né? Mas as sequelas têm sido parecidas, Marcelo. Então, mas as sequelas são parecidas, né? Mas e os resultados das outras pessoas que salvaram as vidas? Você tem uma sequela, mas qual é a porcentagem de sequelas que você teve na população mundial? Acho que todos. Não. Todos tiveram sequelas diferentes, mas tiveram. Não, mas quem sequela? Por exemplo, você teve sequela? Você tomou vacina? Tomei a 5. Eu tomei a 5, eu tomei 6, também não tive sequela nenhuma. Agora, determinados grupos de pessoas, por exemplo, que têm uma imunidade mais baixa, né, com problemas já, com diabetes, hipertensão grave, doenças reumatológicas. Comorbidade. Esse pessoal realmente sofreu mais, né, porque o vírus, ele gostava da inflamação, ele gostava do tecido gorduroso, ele gostava do açúcar para se proliferar dentro, né? Era um caminho mais rápido para ele se preconizar, né? E a vacina, muita gente, é muito fácil agora você falar que a imunidade do próprio contato do vírus salvou as pessoas, né? Mas não se tinha muito o que se fazer na época, né? A AstraZeneca, por exemplo, depois de 3 meses que lançou no mercado, ela mesma emitiu um comunicado dizendo que não era garantia. Então, mas não tinha mesmo, né? Estava numa eminência mundial, né? Com um surto absurdo, com mortalidade de gente, e aí milhares de pessoas por dia, né? Eu acho que, não sei, a vacina, que eu tenho conceito comigo, eu sigo o que a Sociedade Brasileira de Medicina falava, entendeu? Eu não posso sair da minha cabeça eu querendo falar que esse remédio aqui é bom para você, que isso aqui vai fazer todo mundo pegar e tomar a mesma coisa, a mesma medicação. Não. O que a sociedade? Vamos aguardar, vamos esperar os estudos e vamos tratar da melhor forma possível. E hoje você vê que realmente o remédio que salvou a vida das pessoas foi o corticoide, né? O corticoide foi o que salvou a vida das pessoas, né? Essa foi a melhor coisa que inventaram no mundo, foi esse corticoide, porque ele resolve a maioria das coisas, desde que seja usado de forma prudente, né? Mas, na realidade, foi o que salvou as pessoas. Se você tivesse, claro que é só uma possibilidade e não uma probabilidade. Se você tivesse que passar por uma cirurgia de médio porte, você iria para a Santa Casa? Atualmente, não. Atualmente, de forma alguma. Eu já teve aqui a equipe que a gente trabalhava aí com o Dr. Pércio lá, que é professor da Faculdade de Medicina, Alexandre Maia,
o Igor, que fazia endoscopia, que são gente espetaculares. As pacientes iam no consultório lá e estavam com apendicite, falaram, pode ir lá no hospital, opera com eles lá, é eles que estão operando. Mas eles estão operando aí, oncologia está sendo... A oncologia eu não sei quem que faz aí a cirurgia, né? E como eu falei para você, eu estou criticando aqui o médico que faz. Eu acho que tem que ter gente capacitada para fazer o melhor para o paciente. E eu acho que aqui não dá para um médico só, por exemplo, fazer uma cirurgia. Num dia ele fazer uma cirurgia de cabeça e pescoço e no outro dia ele operar um tumor de intestino da paciente. Isso tem que ser feito... É muito eclético, né? Cada um, porque você tem se você só faz uma coisa durante sua vida inteira, só do tumor do intestino, você tem um resultado prático muito melhor. Claro. Agora, se você opera uma paciente a cada 6 meses, o resultado prático é menor, né? Então, é isso que me deixa preocupado, porque nós tínhamos lá uma estrutura lá no Hospital de Jaú, sensacional, que a gente precisava só alugar alguns quartos lá, que a gente queria como vereador na época lá, e infelizmente o gestor da cidade não queria, né? Acho que ele queria realmente fazer isso daí. E uns 2 meses atrás, para você ter uma ideia, nós tivemos lá uma reunião lá na prefeitura lá de Itu, né? E lá o prefeito estava nessa reunião, num bate-papo lá com ele, e ele falou que vai estar trazendo uma unidade do Hospital Amaral de Carvalho aqui, vai ser construído aqui em Itu. Já está tudo certo com o pessoal, né? Quer dizer, isso é uma política interessante, né? Agora, esse braço do Albert Einstein aqui na Boa Vista, isso que vai servir também à população? É igual a escola que me falaram, né? Vai ter escola trilíngue aí, né? Ah, é? Vai ter escola trilíngue e uma base do hospital, né? Você deve ser mais ou menos uns 20 mil reais por mês para o seu filho estudar lá. Né? É o jeito que você vai entrar no hospital aqui do Einstein, né? Você na Boa Vista. Uma vez, eu vou contar essa história, que a gente fica conversando, eu vou lembrando das histórias. Uma vez tinha um amigo meu, que meu filho mora lá perto da Avenida Paulista, né? Um amigo nosso lá, foi sair do táxi, deu uma dor, travou a coluna dele, né? Aí ele meu filho mora do lado do Sírio-Libanês ali, em São Paulo, né? Ele estava aqui na frente do hospital, entrou lá, daí o médico pegou, atendeu ele, e pediu para fazer um raio-x, fez um raio-x, ele olhou o raio-x, melhor fazer uma tomografia. Aí fez uma tomografia, aí fez a tomografia, agora você espera que eu vou chamar o ortopedista para dar uma olhada, né? Aí chamou o ortopedista, fez a medicação lá, fez um corticoide para variar, aí mandou embora, ele foi pagar 16 mil reais, né? Fez um atendimento particular, né? 16 mil reais gastou assim em 8 horas dentro do hospital. Vai ser mais ou menos o que vai acontecer aqui na Fazenda Boa Vista, né? E claro, o convênio, Marcelo, o convênio da Unimed, por exemplo, com a Santa Casa. Eu sei que isso está em segredo de justiça, coisa e tal, mas muita coisa vaza, não é? Você sabe como é que está? Agora cancelaram o convênio aqui agora. A Santa Casa não atende mais nenhum convênio. E eu acho que hoje é segunda-feira, sexta-feira fechou aquele atendimento que tinha de convênio aqui na Santa Casa. Vai tudo aqui para o pronto atendimento. Então, quem tem o convênio da Unimed vai ter que entrar aqui na fila, não sei se vão fazer um local, não sei. É com a Santa Casa, então, o problema. Deve ser, mas não vai atender nenhum convênio, Saúde Bradesco, Amil, nenhum, diz que fechou tudo, né? A Santa Casa é só SUS. Hoje em dia nós não temos um hospital para atendimento de convênio. Hoje, se você tiver com uma urgência ou uma emergência, você tem convênio com a Unimed, você vai ser atendido aí no pronto atendimento, junto com, acho que, com todo mundo, né? É uma tristeza isso, porque na época que eu estava lá, a Unimed pagava aqui para o hospital em torno de 300 mil reais no faturamento, né? Mais os outros convênios. O hospital hoje, ele não pode viver do SUS, Badu. Ele tem que se autogerir, né? Você tem que dar condições para o hospital ele continuar com as pernas, porque daí muda o governo, não manda dinheiro para o negócio, fecha o hospital no outro dia. Então, tem que aproveitar a oportunidade para fortalecer esse vínculo, estruturar o hospital com convênio, com particular, né? Para que você se torne um hospital, seja atraente até para a população. E não se faz isso, né? Fica de briguinha política aí, né? Porque o cara não gostou, porque o presidente da Unimed, quando veio aqui, viu que tinha um monte de coisa, né? Que estava fora do contexto. Por exemplo?
as medicações que estavam sendo usadas, os materiais que chamam OPMEs, né, as órteses, próteses que estavam sendo usadas aí estavam... Vai preenchendo só e acabou. É isso? Não, você tem... o convênio, ele tem um valor, por exemplo, de determinada cirurgia, por exemplo, e você tem um mínimo que você consegue gastar e também sabe o máximo que você vai gastar, claro. Entendeu? Então, você vai fazer, por exemplo, uma craniotomia, por exemplo, ele sabe quanto que é o máximo que vai gastar, porque eles estão acostumados com isso, né? E as cirurgias que começaram a ser feitas começaram a ter um valor astronômico de material, né? Então, mais gasto assim, daí tem alguma coisa errada, né? O que está acontecendo, né? Aí veio, fez a reunião aí, mostrou os números para o pessoal, né? E eu acho que ficaram bravinhos aí e daí a Unimed começou a fazer. Então, agora que tiver paciente para operar desse tipo, determinada de patologia, nós não vamos permitir mais que vocês façam aqui em Porto Feliz, vai para o hospital da Unimed. E começou a fazer isso, né? Foi feito dessa forma. Acho que o gestor do convênio foi prudente, né? Não vai ficar rasgando dinheiro, né? Pagando uma coisa. Infelizmente, daí o que acontece? O convênio não paga, né? Quem que vai pagar? Quem que vai pagar essas cirurgias? Você, eu, ele, né? Que alguém tem que pagar, né? Sim. Né? Agora, e o custo disso? Está certo? O custo disso? Está certo? Realmente é esse valor? Ninguém sabe, justificado? Né? Então, vamos esperar ver aí, que já tem algumas ações até do Ministério Público, né? Solicita informações, eles não mandam informações, né? Agora parece que fez uma nova avaliação pertinente aí. Tem que mostrar, isso é claro. Nós estamos lá na Câmara Municipal, os vereadores mandam, querendo saber o que está acontecendo na Santa Casa, quais os valores que são pagos para um, para outro, não consegue, vai fazer a votação, os vereadores lá da situação votam contra os requerimentos. É isso, é tudo obscuro, muito obscuro, né? A gente não sabe realmente o que está acontecendo por detrás disso, né? Queremos uma porta aberta, como era antigamente, você chegar lá, abre o livro, está aqui, ó, comprou tanto assim, pagou isso. Agora, você não pode indicar para você comprar nesse laboratório ou esse material vem de determinado. O hospital é que tem que ver isso. Vai comprar de onde for mais barato. Claro. Entendeu? Não você. Por exemplo, a Unimed de Sorocaba, ela compra o material. E o médico tem que usar aquele material que a Unimed compra, porque a Unimed compra o material que é mais barato, entendeu? E de qualidade, né? Agora, eu não posso chegar, por exemplo, eu quero que você compre tal fio, assim, mas esse fio tem o mesmo fio e custa R$10. O senhor está querendo que custa 1.000? Né? Vai quebra o hospital, né? Agora, isso tem que pegar e tirar do bolso de quem fez isso, né? Não a população pagar. A população que vai ter que pagar isso. Marcelo, eu tenho várias perguntas, né, que vem. O que você acha de você voltar à festa de agosto no centro da cidade? Eu acho que é uma tradição interessante aqui para a cidade de Porto. Nós não temos outro espaço para fazer isso. Cemex. Não. Aquilo lá não é um espaço adequado para você fazer. Mas não tem uma mobilidade nenhuma no centro da cidade, Marcelo? Hoje eu vi, né? Começou hoje, né? Eu passei lá, estava tudo já parado. É um retrocesso. Minha modesta opinião, né? Aí todo mundo para... Isso é outra... Remetemos ao Império Romano novamente. Né? Então, é isso que eu quero dizer é o seguinte, você traz uma coisa que foi tirada com muito custo, não é? Porque Porto Feliz não tem o trânsito em Porto Feliz é terrível. Agora você fecha o centro para a festa de agosto. Eu sei que tem muita gente aplaudindo, sim, mas tem muita gente também que não concorda com isso. Só não fala para não passar mal. Exato mesmo. Tem muita gente que depende, né, do sistema e acaba falando. Recentemente eu estava, doutor, o senhor me desculpa, mas não dá para ficar falando muito do negócio. Falei, tá bom. Né? E é assim que vai, né? Agora, eu acho realmente que temos que mudar a cara, né? Um exemplo, que você fala as coisas, eu vou lembrando, né? Então, você vê a festa que foi feita em Boituva, a Agrofest que foi feito lá. Você viu a festa que foi feita em Iperó? Sei quantas mil pessoas no centro de eventos lá, parceria com a TV Tem, né? Aqui nós não conseguimos parceria, por que será que a gente não consegue? Né? A gente não consegue trazer esse pessoal para perto da gente,
precisa ter o know-how deles. Eu estou falando que você poderia ir lá ficar no sistema de comunicação da prefeitura com o know-how que você tem, com a experiência que você tem, com os contatos que você tem, né? Nós não conseguimos trazer essas coisas para Porto Feliz. Por que será que ninguém se interessa a ir atrás ou esse pessoal vir aqui para fazer uma parceria com a gente, né? Então nós estamos lá em Boituva, a festa com 15, 20, quase 30 mil pessoas passando no recinto, com shows da melhor qualidade, né? Lá eu acho que o Michel Teló vai receber o dinheiro, né? Mas então, é assim, né? A gente não consegue, as coisas aqui são realmente difíceis e acaba a gente perdendo, né? Você vê Iperó, uma cidade muito menor que Porto Feliz, né? Infinitamente menor. Tá lá com um prefeito jovem, dinâmico, né? Que pensa para frente, trazendo empresas, fazendo contato com o pessoal da Fazenda Boa Vista. Você vê o Edson lá, que tivemos com ele, o Tarcísio de Freitas vai lá, conversa com eles, né? O que vocês estão precisando aí? Putz, nós temos uma dificuldade aqui que é enorme, né, nesse sentido. Né? E você acha também fechar a rua André Rocha, diminuir, não pode parar mais carro ali, e ficar um tipo de calçadão? Ali na rua de baixo ali? Na rua, na André Rocha. No centro da cidade, aquela margeando o lado da matriz. O lado da matriz? Não sei. Tem que pensar na mobilidade urbana, trazer alguém que tenha expertise nisso, né? Fazer uma coisa científica, não pode ir na cabeça dessa turma, né? Essa pessoa vai muito no impulso, aquela avalanche de coisas, um fala uma coisa, outro fala outra. Tem que ter alguém com sensibilidade, raciocinar de forma clara, evidência. Tem que fazer isso, é melhor. Como eu falei para você, minha ideia é pensar na cidade daqui 30 anos, não pensar agora na cidade, resolver o problema, trazer a festa para cá. Alguém tem que... Viu, pessoal, qual é o melhor conceito? Onde é o melhor? Faz um estudo com isso daí. A prefeitura tem um dinheiro para burro, dá para fazer esse tipo de coisa, né? Mas tem que ter alguém com cabeça, com planejamento da coisa. Reunir os arquitetos da cidade, ou gente que está envolvida nisso. Olha que legal que poderia fazer isso, né? Que ideia vocês têm para fazer isso? Todo mundo na cidade ia bater palma, todo mundo ia ficar feliz. Você dá vazão para pessoas daqui de Porto Feliz tentarem fazer, e tem gente que faz coisa muito interessante, muito boa, né? Mas precisa acreditar nas pessoas. Né? E o museu? Então, cadê o acervo do museu? Quero lá ver os negócios do meu avô que nós doamos. Não tem. Onde está? Né? Tem. Você viu? Eu não entrei lá. Você já foi? Sei. Foi. Não entrei. Sei. Porto Feliz não pode viver desse tipo de coisa, né? Temos que virar a chave, fazer a cidade hoje, para uma cidade crescer, o valor histórico é inenarrável, sensacional, que a gente tem que perpetuar tudo isso. Mas nós temos que pensar em outro patamar. Isso aí não vai colocar comida na boca do povo mais, né? Porque essas crianças que estão hoje nem sabem mais quem eram os bandeirantes, aquelas coisas lá, porque não se ensina mais isso nas escolas, né? Não. Perdeu. Infelizmente, se você pergunta para a criançada, ninguém sabe nada. Então, para refazer isso vai ser difícil. Agora, deixa lá, faz um negócio bacana, bonito, conta a história, mas a cidade não pode viver disso. A cidade não tem mais essa vocação, né? Tem que ter outro tipo de vocação a cidade. Precisamos criar isso, né? Boituva tem o negócio paraquedas, né? Criou-se uma identidade. Está morrendo gente, mas tem. Hoje a empregada falou, morreu outro, né, doutor? Todo dia morre, mas... Né? Até porque bastante saltam, então bastante morre também, né? E o Iperó tem agora o negócio do balonismo que ficou para lá, né? Porto Feliz nós temos aqui o quê? O kit Covid. Kit Covid. Pois é, Marcelo. Que você gostaria de acrescentar mais alguma coisa para a gente fechar essa... Um prazer estar aqui com você, com seu filho aí. Puxa vida, conversa boa, né? Mais uma vez, muito interessante. Você me dá essa oportunidade de falar um pouco aí das coisas que eu penso, né? Dentro da minha cabeça, de forma sincera, honesta, né? Sem rodeios aí, né? E é isso aí, estou à disposição de vocês aí, quando vocês quiserem. Vou estar aqui, é um imenso prazer estar aqui com você.
Muito obrigado, Marcelo. Obrigado, um abraço pro Gerão. Obrigado, será dado. E você que ficou com a gente, muito obrigado. Um abraço e até a próxima.